Quantas pessoas que precisam entender que há situações que não é necessário falar. E há situações que é preciso falar tempo e hora. Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado. E Jesus deu um exemplo aqui. Em João capítulo 19, João deu exemplo. João falando de Jesus deu um grande exemplo. Mesmo com todo o quadro interrogatório de Pilatos, ele permaneceu calado. Porque quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Versículo 8. Pilatos, quando ouviu esta palavra, respondendo para os judeus, nós temos uma lei. Segundo a nossa lei, deve morrer. Porque se fez filho de Deus. Ou seja, lá na blasfêmia de Levítico 26:16. Agora veja. Ele vai, entra outra vez. Versículo 9. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde tu és? Mas Jesus não deu resposta. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me respondes a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e também tenho poder para te soltar? Agora Jesus vai falar. Agora Jesus vai falar. E a fala de Jesus aqui, no versículo de número 11. Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está falando, não é de Judas Iscariote. Judas foi apenas aquele que Satanás usou para cumprir o propósito de Deus para Jesus na terra. No ministério terreno de Jesus era necessário passar pela morte. Ele está falando dos judeus, aqueles pela qual ele veio, aqueles pela qual ele veio para morrer, para salvar, e eles não quiseram. E foi justamente eles que entregaram Jesus. E eles próprios, os judeus, quando Pilatos estava interrogando, a quem vós quereis que soltais? Jesus, o vosso rei, ou Barrabás? E eles disseram, crucifica-o, crucifica, que caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Duro pedido foi o que eles fizeram, porque depois houve um massacre lá, de não sei quantos mil judeus que foram mortos. Então veja bem, cuidado com o que você pede, cuidado com as suas escolhas, cuidado com o que você fala, porque tem tempo para falar, tem tempo para estar calado. Jesus, diante de Pilatos, seu acusador, ele sabia que se Pilatos quisesse, Pilatos poderia dizer, gente, não vejo nada com ele, está inocente, não, acabou com a conversa. Mas não. Ele simplesmente, pela pressão do povo, ele lavou as mãos e entregou Jesus para que o povo crucificasse Jesus. Soltando, então, a história bem conhecida, soltando Barrabás, um criminoso, um malfeitor. Todavia, Jesus, quando vai responder a Pilatos, Jesus diz para Pilatos, quando Pilatos entra nele aquele espírito de prepotência, diz, porque Jesus não estava respondendo a ele. Pilatos vai dizer, você não me responde a mim? Não vai me responder? Aí Jesus, na sua santa sabedoria, vai falar uma palavra para Pilatos. Ele fala, Pilatos, nenhum poder lhe seria dado, se de meu Pai não fosse te entregue. Mas quem me entregou a você é mais culpado. Ou seja, tem pessoas que parecem que tem menos culpa e o outro tem mais culpa. Veja bem, Pilatos tinha poder para soltar Jesus, mas pela vontade de Deus, Pilatos segurou Jesus, humilhou Jesus diante de todos eles, porque Pilatos deu a impressão de que queria humilhar Jesus na frente deles,
Para que pensasse assim, bom, tá bom, já humilhou ele, agora pode soltá-lo. Não. O povo estava com sede de vingança. O povo queria ver sangue. E quando a pessoa está com sede de vingança, com sangue nos olhos, elas não pensam no mal que pode causar para a sua futura geração. Porque quando eles pedem, cai o sangue dele, justo, sobre nós e sobre os nossos filhos, eles não sabiam o que estava pedindo. Eles não sabiam o que estava pedindo. Tanto que quando Jesus estava crucificado, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, não porque não sabiam o que estavam fazendo, mas porque eles estavam fazendo algo que eles nem tinham noção do grave ou da grave consequência que viria sobre eles. Então a resposta de Jesus para Pilatos foi: nenhum poder foi lhe dado, se não tivesse dado do Pai. Pilatos começou a achar que não sabe que eu tenho autoridade para te prender, ou para te soltar, ou para te deixar você livre? Jesus permaneceu calado até este momento. Mas no momento dele abrir a boca, ele disse, Pilatos, nenhum poder seria lhe dado, se do céu não fosse dado. Ou seja, você está aí porque meu Pai deixou você aí. Você está aí para cumprir a vontade de meu Pai. Você está aí para que essa escritura se cumpra. Você está aí porque o Senhor, meu Pai, deixou você aí. Porque as escrituras precisam ser cumpridas. Por isso você está aí, Pilatos. É só por causa disso. Só para você saber que toda autoridade, ela está porque Deus quer que ela esteja ou para correção ou para livramento da nação. E muitas vezes o Senhor coloca alguém ali, te dá uma direção, mostra uma oportunidade, uma porta aberta, e você vai sempre fazer uma má escolha, porque as más escolhas sempre têm más consequências. Uma má escolha sempre tem uma má consequência. Mas foi um plano do céu. O plano foi do céu. Qual o plano que foi do céu? O plano do céu foi enviar Jesus para a cruz, para morrer, para salvar a humanidade. Esse foi o plano do céu. Foi o plano do céu. E na terra, o próprio Pai, Deus, foi usando as suas peças para fazer cumprir o propósito. Usou os soldados romanos, usou os fariseus, usou Judas, usou Pilatos e foi usando para fazer os seus propósitos cumprirem. Então, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas más, de mau caráter, pessoas muito ruins, elas também fazem parte do propósito. E estão aí, porque Deus está deixando para o teu propósito lá na frente ser cumprido. E muitas vezes você não entende, e muitas vezes eu não entendo, e muitas vezes nós queremos de uma forma diferente, nós pensamos de uma forma diferente, e o Senhor diz assim, não, é desta forma aqui. Pilatos tentou até dar um jeito, mas não tinha como. Ele fugir da fúria de um povo que queria que Jesus fosse crucificado. Quando chega um nível em que o povo, que as pessoas querem a maldade a certo ponto, o próprio Senhor acaba deixando acontecer. Acaba entrando a vontade permissiva de Deus. E Jesus foi um propósito de Deus. Jesus foi a vontade de Deus. E Barrabás foi a vontade permissiva de Deus. Jesus foi a vontade eterna de Deus. Barrabás, a vontade permissiva de Deus. Para que cumprisse os seus propósitos, os seus desígnios. E para isso o Senhor usa quem Ele quer, na hora que quer. Até o próprio Satanás, ele tem que ser usado para botar as coisas que Deus quer no caminho. Até ele o Senhor usa. Se Deus quiser usar o inimigo, Ele vai usar o inimigo. Mas que Ele vai cumprir os teus propósitos, a isso vai.
E o silêncio, muitas vezes, deixa a pessoa com a pulga atrás da orelha. Pilatos já tinha uma desconfiança que ele não tinha nenhum motivo para crucificar Jesus. Ele ficou aterrorizado, porque Jesus manteve silêncio. Então o silêncio incomoda. Por que ele não está falando? Por que ele não quer falar comigo? Eu sou uma autoridade, eu estou na frente dele. Por que ele não conversa comigo? Foi essa a fala de Pilatos para Jesus. Por que você não fala comigo? Aí Jesus falou, eu vou falar sim. Eu vou falar. Vou te responder a sua pergunta. Quando Pilatos diz, não sabias que eu tenho autoridade para te crucificar e para te soltar? Aí Jesus abre a boca e vai dizer, ah, Pilatos, nenhum poder lhe seria dado se do céu meu pai não tinha te dado. Do céu, Pilatos. Então toda a autoridade essa que está sentada na terra, seja a ruim, seja a boa, papai, ele coloca os seus do céu na terra, porque Pilatos foi uma autoridade. Pilatos foi uma autoridade que o Senhor colocou para usar para esse momento. Para esse momento. Só que ele tentou fugir o plano de Deus. Ele tentou fugir o plano de Deus. Porque ele quis soltar Jesus. Aí o Senhor permite que os que queriam Jesus crucificado ficassem mais raivosos, mais nervosos, dissessem, não, se você não crucificá-lo, você não é amigo de César, imperador romano. Se você não crucificar, você não é amigo de César. Então veja que tudo isso tem uma estratégia. O que fez com que Pilatos ficasse preocupado? Se eles vão a César, César vai vir para cima de mim e vai dizer, essas questões é para você resolver. E por que vem para mim? Porque se você não resolve, eu vou ter que... São questões suas. E poderiam até descobrir mais coisas de Pilatos. Então Pilatos, para não fazer o negócio ficar mais estendido a César, porque o povo ameaçou levar ele para César, que era o imperador de Roma, que era quem Pilatos devia obediência, Pilatos agora vai colocar diante do tribunal Jesus, lá no Palácio Augusta, vai fazer lá e vai sentar lá e vai dizer, eis aí o rei de vocês. Ou seja, ele acabou, querendo que não, ele acabou lançando uma zombaria que os próprios judeus tinham lançado. Esse é o rei dos judeus. Embora ele fosse o rei dos judeus, todavia esta fala para Jesus foi a fala de zombaria. Porque todo o ministério de Jesus foi cercado por zombarias. Zombaria dos fariseus, dos saduceus, doutores da lei. Eles zombavam de Jesus. O ladrão na cruz também zombou de Jesus. E os próprios judeus, e o próprio Pilatos zombou de Jesus quando disse, eis aqui o rei de vocês. Porque esta acusação era que os discípulos, era que os judeus estavam fazendo. Que ele estava blasfemando contra César. E eles praticamente blasfemaram. Porque disseram que Deus não era o Deus deles, mas que César era o Deus deles. Então quem blasfemou ali? Jesus ou os judeus? Que tiveram César como o Deus deles. Então veja, para cada assunto, para cada situação, Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta. Tem coisas que você e eu não poderemos nunca fugir, porque é propósito do céu. Pilatos tentou lavar as mãos, lavou as mãos, mas a culpa ficou manchada. Pilatos tentou sair fora, tentou não levar consigo essa culpa, mas não teve jeito. Ele foi entregue a Pilatos. Ele foi entregue a Pilatos. Assim como Judas foi culpado de ter entregue Jesus aos soldados. Assim como eles foram culpados, Pilatos também foi culpado. Mas a culpa maior, Jesus atribuiu aos próprios judeus. Aos próprios judeus. Que desde que ele começou o ministério terreno, não criam, não acreditavam e ainda por cima levaram a cruz, a ser crucificado. Então essas pessoas teriam que prestar conta diante do Senhor. E eu trago uma mensagem desta forma para você hoje, uma mensagem bem explicativa,
Para você entender que tem coisas que se o céu ordenou, se o céu determinou, pode quem querer dar livramento. Não tem jeito. E o céu determinou botar essa corja, essa turma, agora de prato limpo, às claras. Porque Barrabás já foi solto. Barrabás já foi solto. Está aí fazendo e acontecendo, fazendo gracinha para todo mundo ver. Sendo a vergonha de uma nação. Sendo a vergonha. Nunca em todo tempo se envergonhou tanto um país com tão pouco tempo, com tão pouco tempo de governo. 100 e alguns dias. Nunca um país foi tão envergonhado em tão pouco tempo. E eu não falo vergonha nacional, não. Eu falo vergonha internacional. Vergonha internacional. Porque ali é Acabe e Jezabel junto. Ali não tem para onde correr. Ali é Acabe e Jezabel junto. Aonde um faz, o outro faz pior. É em concordância. Então veja bem, tem coisas que o Senhor permite. E tem coisas que o Senhor determinou na eternidade. E esse que aí está, não é plano do céu. Não. Para você que acha que é a vontade do céu, para você que acha que esse aí é alguém que o céu se manifestou para colocar essa coisa aí, não. O céu não erra. Ei, o céu não erra. Só para você que acha que o céu trabalhou para esta coisa hoje, fazer essa vergonha, o céu não erra. Na vontade dele e nem na permissão dele. Os céus não erram. O que acontece então, pastora? Acontece então que esse mesmo grupo de judeus que tinha sangue nos olhos, que clamava por violência, começou a colocar Pilatos contra a parede. E Pilatos, um covarde, medroso, por medo de César, ele então começou a ceder à pressão do povo. Deus não erra nem na sua vontade soberana, e ele não erra nem na sua vontade permissiva. Ele não erra. Ele permite, mas não erra. Então o que acontece? As escolhas. Mas não foi a maioria, pastora, que escolheu. Eu não escolhi, você não escolheu, a maioria não escolheu. Mas a cúpula que tinha nas mãos o poder de isentar e de culpar, a cúpula que tinha o poder de soltar e o poder de prender. Mas aí você pode me perguntar, eu vou encerrar aqui. Aí você pode me perguntar, mas Jesus não disse que nenhum poder seria dado para o homem se não fosse dado nos céus? Sim, acabei de falar isso aqui. Mas eu posso te responder. Porque eu já preguei outras vezes e vou repetir aqui. O Senhor vai usar até o próprio diabo para fazer os seus planos serem cumpridos. Então veja bem, nessa tarde eu orei na live do PRA. Valdirene Moreira. Eu orei nessa tarde com os irmãos lá. E veja bem, há algumas perguntas que nós fazemos para o Senhor e fazemos para nós mesmos, e às vezes não temos resposta. Nem tudo você vai ter resposta. Nem tudo vai ter resposta. Vai ficar ainda umas indagações, umas perguntas, umas interrogações aí na sua cabeça. Você vai querer obter muitas respostas e muitas delas nós vamos ter para te dar. Porque a Bíblia não fala. Mas em muitas que nós pregamos aqui, nós vemos certamente
que o Senhor, eu falei lá na minha live da tarde, que não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, certo? Se o nosso capitão, na época estava aí como governante do país, tivesse assentado lá hoje, seria muito bom, sim ou não? Seria muito bom, sim ou não? Mas a maldade do coração dos que estavam lá dentro não seria exposto. Não seria exposto. E o que Deus quer? Deus quer arrancar pela raiz essa corja. Então veja que tudo aconteceu, inclusive, né, a prisão dos nossos irmãos. É permissão de Deus para esse povo chegar no nível mais alto, no ápice das suas maldades, para fazer o império todo ruir, para fazer o império todo ruir de uma vez. De uma vez. Então é necessário que nós entendamos que o Senhor é quem faz essas coisas para que Ele consiga arrancar lá de baixo, lá do fundo, tudo que está encoberto. E para isso, Ele deixa Satanás fazer. E eles próprios vão se autodestruindo. E eu espero em Deus que esta omelete seja feita o mais rápido possível. E se possível for, colocar um baconzinho no meio. Omelete, um baconzinho no meio, um temperozinho verde, da omelete, né? Tá quebrando os ovos agora, vamos fazer um negócio bom. Gente, pera lá, não dá para reclamar, papai está trabalhando. Não dá para reclamar. Papai está trabalhando. Então a omelete, para ser feita, os ovos estão sendo quebrados. Ainda falta quebrar uma cabeça de ovo. Ainda tem um ovo para ser quebrado. Tem um ovo para ser quebrado. Mas essa vai dar uma omelete grande, hein? Essa vai dar uma omelete grande. Quando aquele ovo lá, aquele cabeça maior, aquele ovo lá, que recebe as instruções do César, recebe as instruções do César, para poder fazer as suas atrocidades, quando aquela cabeça de ovo maior pocar, aí que a omelete vai crescer. E nós que não somos bons, vamos bater bem. E quanto mais você bate, mais ela cresce. Então vamos bater. Eita, gente que gosta de omelete aí. Cadê o povo? Vamos bater na omelete. E quanto mais você bate na omelete, mais ela cresce. Vamos bater na omelete, até ela crescer mais. Porque se for necessário, tem gente lá dentro para bater na omelete. Até o negócio ficar espumoso assim, ó. Depois você joga na frigideira assim, né? Tiquinho de azeite, faz assim. Eita, Jesus! Você está pensando que é só assim? Não, tem que quebrar os ovos. Tem que quebrar os ovos. E o que tem de ovo cunhado aí dentro, senão nem fazer omelete mais, tá podre.